Ano 1279 a.C. Você é um escravo no Egito Antigo. Você foi trazido até aqui contra a sua vontade. E pouco importa se foi por ter nascido de pais já escravizados, por ter caído em dívida que nunca conseguiria pagar ou por ter sido capturado numa campanha de guerra. O resultado é o mesmo. A liberdade ficou para trás. Empurrado por guardas, você atravessa uma faixa de areia que queima através das sandálias gastas, sentindo o calor subir pelas pernas como se o próprio chão estivesse em chamas. À frente, o ar vibra com o estalo dos chicotes, seguidos de gritos que logo se transformam num silêncio pesado e sufocante. O cheiro é uma mistura de suor velho, poeira e fumaça, e cada respiração traz um gosto amargo de terra e calor. Ao longe, vê fileiras de homens e mulheres curvados, movendo-se devagar sob o sol implacável, levantando e carregando cargas sem descanso. Os guardas gritam ordens, suas vozes cortando o murmúrio das moscas que se acumulam nas feridas expostas. Ao seu lado, um jovem com o rosto coberto de poeira tropeça na marcha. Os olhos dele brilham de medo e raiva, um reflexo claro de que também chegou hoje. À noite, você ainda o vê deitado no canto, o corpo tenso e os olhos abertos como se não pudesse dormir. Pela manhã, ele já não está mais lá. Sussurros se espalham. Tentou fugir antes que a lua baixasse no horizonte. Ninguém sabe se foi espancado até a morte, abandonado no deserto ou levado para algum lugar de onde não se volta. Aqui, qualquer sinal de resistência desaparece rápido. As portas atrás de você se fecham com um som seco e final. O calor parece mais pesado, o ar mais denso, e é nesse instante que você entende. A vida inteira daqui em diante será controlada, e o sol e o chicote vão decidir quando ela acaba. O dia começa muito antes do sol nascer. Você é sacudido pelos guardas ainda no escuro, quando o ar é ligeiramente menos sufocante, mas já carregado de poeira. Não há tempo para se espreguiçar ou lavar o rosto, apenas para receber uma tigela rasa com uma mistura de grãos mal cozidos e água morna. É tudo o que terá até o fim do dia, e mesmo assim, muitos comem rápido demais e passam mal, mas parar não é opção. Em seguida, começa a marcha. Quilômetros a pé pela areia fofa, com os pés afundando a cada passo, até chegar ao local de trabalho. Quando o sol finalmente surge, a luz é tão intensa que parece cortar a pele, e a temperatura sobe com uma velocidade cruel. Sua tarefa hoje é carregar blocos de pedra, cada um pesando mais do que seu próprio corpo, arrastando-os com cordas ásperas que ferem as mãos. Ao lado, outros escravos limpam canais de irrigação, afundando os pés na lama quente enquanto removem detritos, enquanto grupos mais distantes capinam e aram campos sob vigilância. Os guardas patrulham com lanças e chicotes, prontos para punir qualquer movimento lento demais. O som constante é o das ordens gritadas e do couro estalando no ar. No meio da manhã, um homem à sua frente tropeça. A pedra escorrega e ele cai de joelhos. Tenta se levantar, mas o corpo não responde. 2 guardas se aproximam, olham por um instante e simplesmente o arrastam para o lado, deixando-o deitado na areia. O sol sobe cada vez mais, e com ele o calor que queima a pele e seca a boca até a língua grudar no céu da boca. Ninguém oferece água, ninguém para. Até o fim da tarde, o corpo do homem permanece ali, imóvel, e quando o dia termina, ele já não respira. Você percebe que aqui a doença, a dor e até a morte não interrompem o trabalho. Amanhã, outro ocupará o lugar dele, e a marcha vai continuar. Aqui, a disciplina não é mantida com palavras, mas com dor. Os supervisores percorrem o local de trabalho como predadores, observando cada movimento, prontos para punir qualquer sinal de fraqueza ou desobediência. O chicote é a ferramenta mais usada, e não apenas para infligir dor, mas para lembrar a todos que não existe margem para erros. Um deslize, um atraso, um gesto que pareça preguiça. Tudo pode ser interpretado como desafio à autoridade. A privação de comida é outro método comum. Um dia inteiro sem a pequena porção que mantém você de pé é suficiente para fazer o corpo tremer e a mente falhar. E ainda assim o trabalho não para. Para aqueles considerados mais perigosos, há o isolamento. Trancados em pequenas celas abafadas, onde o ar é quase inexistente e o tempo se arrasta até que o castigo seja encerrado. Você testemunha um caso que ficará gravado na memória. Um homem deixou cair uma ferramenta de metal durante a construção. O som ecoou e, antes que ele pudesse se abaixar para pegar, 2 guardas já estavam sobre ele. Amarraram suas mãos atrás das costas,
O empurraram contra o chão de areia e iniciaram uma série de chicotadas que fizeram sua pele se abrir. Ele gritou até a voz falhar, e depois ficou em silêncio, caído, respirando com dificuldade. Ninguém se aproximou para ajudar. Em outro dia, um boato se espalhou entre os trabalhadores. Um pequeno grupo teria falado sobre fugir durante a noite. Não houve investigação nem julgamento. Ao entardecer, foram amarrados lado a lado, expostos ao sol que ainda queimava, e deixados ali, sem uma gota d'água, por 3 dias inteiros. Quando finalmente os soltaram, alguns já estavam mortos. Esses castigos não são apenas punições. São mensagens para todos. Um lembrete de que, aqui, não existe compaixão e que o medo é a única lei. Depois do trabalho, a palavra descanso não existe. Você volta em fila sob vigilância. E o que chamam de tempo livre vira outra lista de tarefas que mantém o sistema funcionando. Primeiro, carregar água em jarros rachados para o acampamento, depois remendar cordas, afiar ferramentas, varrer a poeira que nunca termina, raspar feridas para tirar areia e sujeira antes que infeccionem. Se alguém falta força, toma o lugar dele, porque nada pode atrasar o dia seguinte. O alojamento é um galpão baixo e abafado, feito de barro seco e madeira torta, onde corpos se amontoam em esteiras finas, lado a lado, sem espaço para virar o corpo sem encostar em outro. O teto pinga calor, o chão fede a suor antigo, e insetos mordem a pele a noite inteira, entrando nos panos e nos cabelos, deixando marcas que viram feridas. Há um balde no canto que serve de latrina para dezenas de pessoas, e o cheiro se mistura ao de mofo e poeira, criando um ar pesado que queima a garganta. Privacidade é um luxo desconhecido. Guardas entram sem aviso, revistam esteiras, chutam panelas, reviram bolsas e, quando querem, escolhem alguém para humilhar na frente de todos. Alguns fazem perguntas apenas para provocar. Outros encostam a lança nas costas de quem está deitado e ordenam que se levante e trabalhe mais um pouco, como se o corpo fosse máquina e não gente. Existem ordens que chegam de cima, determinando uniões entre escravos, casamentos que não pedem consentimento e têm um objetivo claro: produzir mais braços para o trabalho. À noite, quando a fogueira ainda ilumina a poeira suspensa, os mais velhos sussurram sobre famílias partidas, sobre mulheres levadas para outros campos, sobre maridos que desapareceram em caravanas escoltadas, sobre crianças marcadas com tinta e contadas como gado em listas de propriedade. Você testemunha uma cena que gruda na memória. Uma mãe volta do canal de irrigação com os pés cobertos de lama seca e encontra o canto onde dormia vazio. O menino, pequeno e magro, havia sido levado durante a tarde. Falam que um homem importante de outra propriedade precisou de ajuda nos estábulos e comprou 2 jovens por um preço baixo. Ela corre de galpão em galpão, pergunta a todos, procura o supervisor, implora por notícias, oferece trocar de tarefa, carregar mais peso, dormir menos, qualquer coisa para rever o filho. O guarda ri, diz que não há filho ali, apenas números, e que o número dela continua no acampamento, então deve voltar ao lugar e não causar confusão. Sem resposta, ela passa a noite acordada, sentada no chão, apertando as mãos vazias no colo e olhando para a esteira que sobrou fria. De manhã, trabalha como sempre, com os olhos inchados e a boca seca, porque chorar de nada adianta. Quem tenta reagir descobre rápido que não há a quem recorrer. O chefe anota as perdas e ganhos como quem soma grãos, e a vida segue adiante sob a contagem de cestos pedras, passos, enquanto o pouco de energia que resta é gasto em consertar o que o dia quebrou, para que o próximo dia possa quebrar de novo. Quando finalmente o corpo deita, o sono não vem de paz, vem de exaustão. E mesmo assim é leve e cortado por sobressaltos. Porque cada estalo no lado de fora pode ser um guarda entrando, cada grito distante pode ser o anúncio de mais um castigo, cada madrugada pode levar alguém embora sem deixar vestígios. Aqui, fora do trabalho, o trabalho continua. E o que sobra de você cabe em um canto de esteira, dividido com a poeira, as picadas e o medo. Os anos de trabalho pesado não se acumulam como dias comuns, mas como golpes repetidos no mesmo ponto, até que o corpo se quebre de vez. Depois de alguns anos como escravo nas obras do faraó, suas costas já não se endireitam totalmente, os ombros ardem mesmo em repouso, e as articulações parecem ranger a cada passo. As mãos se deformam de tanto puxar cordas ásperas e carregar blocos, criando calos tão grossos que racham e sangram, sempre misturados à poeira que arde nas feridas. As pernas ficam marcadas por hematomas e cortes que nunca fecham,
porque todo dia são reabertos pelo esforço e pelo contato com a areia quente e suja. A coluna dói de um jeito que não existe posição para aliviar. Muitos passam a viver com um zumbido constante nos ouvidos e a visão turva ao fim da tarde, sinais claros de um corpo exausto, mas isso não importa aos supervisores. Poucos chegam à velhice. A maioria morre ainda jovem, a força drenada pelo calor e pelo trabalho ininterrupto. Alguns caem no chão e simplesmente não levantam mais, engolidos pelo silêncio que vem quando os guardas percebem que não há motivo para gastar água ou tempo com quem não vai voltar à produção. Acidentes são comuns e nunca interrompem o ritmo. Uma corda que se rompe, uma pedra que escorrega, um escorpião escondido no entulho. Ninguém para prestar homenagem ou enterrar. O trabalho continua como se nada tivesse acontecido. Você ouve falar de um homem que se tornou uma figura conhecida entre os escravos. Passou 15 anos na construção de um templo gigantesco, sempre na primeira linha do esforço, carregando pedras imensas e ajudando a erguer paredes que tocavam o céu. Era admirado pela resistência e por sobreviver tanto tempo, mas isso não o salvou. Num dia abafado, um bloco enorme se soltou das cordas enquanto era içado. Os gritos ecoaram, mas foi rápido demais para reagir. Ele desapareceu sob a massa de pedra e poeira. Quando o ar assentou, não havia mais corpo visível. Apenas fragmentos de roupa misturados à areia. Os supervisores decidiram que mover os blocos para buscar o corpo atrasaria a obra. E a decisão foi simples. Continuaram construindo sobre o ponto onde ele caiu. Assim, o homem que dedicou metade da vida àquele templo acabou enterrado vivo dentro de suas paredes, transformado para sempre em parte da obra que o matou. Para os que ficaram, foi apenas mais um lembrete cruel de que no Egito Antigo, o fim raramente vinha com dignidade, e que cada dia de trabalho era também um passo em direção a um túmulo sem nome. O maior peso da escravidão não está apenas nas correntes que prendem o corpo, mas na certeza de que nada vai mudar. Você acorda todos os dias sabendo que o dia seguinte será igual, e o próximo também, e que essa repetição vai durar até que seu corpo pare de funcionar. Não existe meta, não existe promessa de liberdade, não existe recompensa. Apenas a manutenção do trabalho, do calor, da fome e da obediência. Com o tempo, a mente se molda a essa prisão invisível. O silêncio entre os escravos não é de paz, é de resignação. Olhos que já viram tantas tentativas de fuga falharem que não brilham mais nem ao falar sobre o passado. Os mais novos chegam com alguma esperança, mas logo aprendem que cada nascer do sol é apenas o anúncio de mais um ciclo de esforço e dor. A única saída é a morte, e até ela não vem com alívio garantido, pois muitos morrem de formas que só aumentam a crueldade dessa vida. Entre os exemplos que ficam gravados na memória está o de um velho escravo que todos conheciam. O corpo já não respondia como antes, as mãos tremiam, e a força para carregar blocos tinha desaparecido. Tentava compensar fazendo tarefas menores, mas até isso se tornava lento demais para os padrões dos supervisores. Um dia, depois de um turno curto, foi escoltado por 2 guardas para fora do acampamento. Ninguém disse para onde ele ia, mas os boatos surgiram assim que não voltou. Dias depois, um trabalhador que levava suprimentos ao canal de irrigação disse ter visto o corpo dele deitado à beira do deserto, longe de qualquer sombra ou fonte de água. O sol fazia o ar ondular sobre ele, e os lábios estavam rachados, os olhos fechados, o corpo magro já coberto por areia que o vento arrastava. Não houve sepultamento, nem último olhar de alguém próximo. Apenas o abandono lento e calculado, para que a própria terra e o calor fizessem o serviço. Aqui, no Egito Antigo, o fim é uma extensão natural da rotina. O corpo quebra, a mente se apaga e o nome desaparece como se nunca tivesse existido. Enquanto isso, o trabalho continua, porque sempre haverá outro para ocupar o lugar vazio, e o ciclo não para lamentar. Apenas para garantir que a próxima pedra seja colocada, o próximo campo seja arado, e que a máquina do faraó nunca pare de girar, alimentada por vidas que se esgotam em silêncio.